Oi, gente, bom dia de novo. Vamos começando então? Eu vou comentar o. Quem que perguntou? A Bia? Quem que é que perguntou o exercício? Eu vou comentar. Já entrou? Já? É que eu esqueci quem comentou. Quem perguntou um exercício lá no grupo? A Crivelin, né? Entrou já, né? Eu vou comentar aqui, por isso que eu tô perguntando, tá? Eu vou explicar o exercício aqui, aí todo mundo já vê, né? É mais fácil, e aí a gente continua, então, vendo a parte da especiação. Aí, conforme o pessoal for entrando, eu vou anotando aqui, tá? Então, ó, a parte aí da especiação. Que a gente tá vendo, né? Antes, então, de começar, eu coloquei o exercício que a Bia propôs ali, tá? Então, é o seguinte, ó. Pensando na linkage, que ele está falando que vai ter permutação, vai ter linkage. Então, vamos fazer o desenho aqui, que eu acho que facilita na hora de vocês observarem. Então, ele fala que vai ter permuta, né, na célula diploide, porque ela tem pares de cromossomos, vai ter permuta durante a meiose entre os genes A e B, tá? Os genes A e B, que estão aqui nesse cromossomo. Então, no desenho, como é que ficaria, ó? Você vai ter, então, a duplicação normal. Então, vai ficar, ó, o cromossomo com o gene Azinho, Bzinho, Czão. E esse também vai ser um parental. Vou colocar longe porque eu vou fazer a permuta no meio, ó. Azão, Bzão, Czão. E esses dois aqui não tá falando que vai ter permuta, mas eles fazem parte do indivíduo, então ele tem o genezinho aí nos dois cromossomos. Normal, deixa ele aí no cantinho, tá? Aí vai fazer permuta. Então esse aqui vai duplicar, ó, e vai fazer a permuta com o outro, que é o gene A e B. Então aqui vai ficar, ó, Azinho, Bzinho, Czão. É o mesmo gene que está aqui, só que ele está cruzando com esse. E esse aqui vai ficar Azão, Bzão, Czão. É só para vocês visualizarem que eu estou fazendo isso, tá? Então, teve a permuta entre o gene A e B, ó. A e B, permutou. Então, quais vão ser os possíveis gametas que esse indivíduo vai produzir, ó? Nesse aqui, eu vou manter o parental, só que tem o Ezinho aqui, que faz parte do indivíduo. Então, nesse aqui, ó, eu vou colocar que ele produz o gameta Azinho, Bzinho, Czão e o Ezinho que tá lá no outro cromossomo, que ele tem esse gene, tá? Esse aqui também é um parental, ó. Então, mantém Azão, Bzão, Czão, Ezinho, que é o parental. Agora, aqui são os gametas que sofreram crossover. Tá? Então, eu vou pôr aqui bem pertinho para caber, senão acho que não vai caber, né? Então, vai ficar, ó, Azinho, Bzão, Czão, Azinho, Bzão, Czão, juntou com o Ezinho que tá lá. E aqui, Azão, Bzinho, Czão, Azão, Bzinho, Czão, juntou com o Ezinho que tá lá. Então, quais os possíveis gametas o indivíduo vai ter? É a A, né, ó. Eu pus aqui a alternativa, acho que é a A, ó. Azão, tá aqui, ó. Azão, Bzinho, Czão, Ezinho, aqui, esse primeiro. Aí vem Azinho, Bzinho, Czão, Ezinho. Azinho, Bzinho, Czão, Ezinho. É esse segundo aqui. Azinho, Bzão, Czão, Ezinho é esse aqui. E Azão, Bzão, Czão, Ezinho é esse aqui. Tá? Então, você faz a permuta normal e depois só demonstra os genes. Tudo bem, Bia? Entendeu? Depois vai ficar aí, então, na gravação aí, o exercício, tá bom? Entendi. Tudo bem, entendeu? Uhum. O somzinho tá fraquinho.
Bom, aí vamos continuar então na especiação, tá? Que é a aula de hoje, então. Então, a especiação, que eu já tinha falado, o conceito, né? A gente já tinha falado no caso dos cachorrinhos, que eles cruzam, têm descendentes férteis porque eles são só de raça diferente, né? E aí eu tava falando aqui. Então, a especiação alopátrica tem isolamento geográfico, a simpátrica não. Qual é a ideia mais aceita? Gente, na maioria dos livros, eles nem citam aqui a simpátrica, só comentam numa observaçãozinha. A alopátrica é a mais aceita, a que mais é cobrada. Então, é aquele desenho que eu falei, você tem a população, aí alguma mudança no ambiente acontece e separa essa população em duas. Então, o isolamento geográfico seria isso. Então, uma montanha, uma depressão, um vale, um lago, sei lá, né? Alguma coisa que separa a população em duas. Aí, as mutações, a seleção natural, pode perceber, né? Dois lugares diferentes, até na cidade da gente, às vezes um lugar chove, outro não, né? Então, nunca é igual a condição ambiental de um lugar para o outro. De modo, o que vai acontecer então? Tudo que acontece aqui vai ser diferente daqui. E ao longo do tempo, elas vão se tornando espécies diferentes. Então, não vai ser mais uma espécie, vai ser espécie 1 e 2. Tá? Por quê? Primeiro teve o isolamento geográfico. Aí, se essas duas espécies foram colocadas juntas de novo, e a gente percebe que elas não reproduzem mais, ou elas não têm descendentes férteis, então elas são duas espécies. Então, primeiro tem o isolamento geográfico, depois tem o isolamento reprodutivo. Tá? Então, na especiação alopátrica, principalmente que considera o isolamento geográfico, você sempre explica como acontece a especiação. Então, primeiro vai ter que ter o isolamento geográfico. O que o isolamento geográfico faz? Ele separa a população em duas, ou por causa de uma montanha, de um lago, de uma depressão, vale, não sei. Então, alguma mudança no ambiente acontece e separa a população em duas. Isso é isolamento geográfico. Aí, durante, sei lá, centenas, milhares de anos, as modificações nesses dois blocos de indivíduos vão aumentando, eles vão ficando cada vez mais diferentes, a ponto de, num segundo momento, então, ter o isolamento reprodutivo. Certo? Então, primeiro isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. Aqui é a mesma coisa, só que eles acham que no próprio ambiente a população vai se diferenciando por causa de mudanças genéticas, de mutações que vão acontecendo sem necessidade de isolamento geográfico. E aí vai ter o isolamento reprodutivo e vão formar duas espécies, tá? Mas o mais convincente, que mais aparece nos livros, é acontecer os dois, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Aí, então, vão formar duas espécies. Certo? Então, aqui está falando, né, que tem isolamento geográfico, a barreira geográfica que separa, e aí, com essas modificações que vão acontecendo, vão formar duas espécies. Então, aqui tem um desenho mostrando, ó, um ser vivo hipotético, né? Tá mostrando que eles foram separados aqui por um afastamento de placas, por exemplo. Ficou uma população de lá, uma população de cá. E aí, o que vai acontecendo? A genética desse grupo não é idêntica a esse. Aí eles começam a se reproduzir. As mutações que vão acontecer aqui também não são idênticas aqui. Então, vai chegar uma hora que elas vão se diversificar, tá vendo? Aqui já ficou o biquinho diferente, a cor um pouco diferente, porque ao longo do tempo vai acontecer o isolamento reprodutivo, elas vão se diferenciando cada vez mais. Então, aí eu vou ter a espécie A e a espécie B. Uma espécie, devido ao isolamento geográfico, formou duas. E aí, então, aconteceu o isolamento reprodutivo, certo? No caso, aqui, se eu tiver isolamento geográfico, o isolamento geográfico estaria aqui. Então, alguma coisa aconteceu para separar em duas, a população em duas. E ao longo do tempo, então, elas foram se modificando, e aí eu vou ter duas espécies, certo? Aqui é igual, ó, coelhinho, uma barreira aqui geográfica separou em duas populações. Aí as diferenças, as mutações, a seleção natural vai acontecendo de modo que eles vão se diferenciando cada vez mais. Continua coelho, é óbvio, né? Mas não são da mesma espécie mais, porque eles não vão ter compatibilidade genética. Aí se eles forem unidos de novo, aí eles não se reproduzem mais, isolamento reprodutivo. Duas espécies, tá? Então, aí as espécies vão ser diferentes porque elas não se reproduzem mais. E se reproduzir, Ana? Se reproduzir, então considera a mesma espécie.
certo? Então, aqui também está mostrando, ó, que a população foi separada por uma barreira geográfica e ao longo do tempo, o fluxo gênico, seleção natural, tudo vai sendo diferente, as mutações, aí vai ter o isolamento reprodutivo, porque elas vão ser totalmente diferentes, tá? Tem um exemplo aí dos corvos também, que foram separadas aí. A deriva genética explica muito isso, né, gente? Que vocês estudam em geografia, né? As populações foram separadas por causa do deslocamento das placas tectônicas, né? E na simpátrica, a única diferença é que eles acham que as modificações com o tempo vão acontecendo sem isolamento geográfico. Alguns indivíduos vão ter genes diferentes, e aí, por ter genes diferentes, às vezes muda um pouquinho o comportamento, aí eles se reproduzem mais entre si, aí chega que forma duas espécies, tá? Mas, em geral, a gente associa sempre o isolamento geográfico e depois o isolamento reprodutivo, certo? Se aparecer esse termo cladogênese, gente, é a maneira de representar essa evolução. Então, que é aquela figura que eu falei, você tem o ancestral, a partir do ancestral, então, vão evoluindo e vão ter vários indivíduos que descendem do mesmo ancestral. Aí vai formar, então, espécie 1, espécie 2, espécie 3, espécie 4, tá? O ancestral estaria aqui. Então, a cladogênese seria essa maneira de estar representando aí a evolução, tá bom? E aí, a anagênese é como se não tivesse o isolamento. Então, aí a evolução, por isso que eles chamam de microevolução. As mudanças vão acontecendo bem devagar, sem ter o isolamento geográfico. Então, pode aparecer esses termos, por isso que eu estou colocando, tá? Então, a cladogênese, ela explica a especiação alopátrica, que tem isolamento geográfico e depois isolamento reprodutivo. E a anagênese, ela explica a especiação simpátrica. Ao longo do tempo, ó, perceba que não separou em duas, mas vai modificando, 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 até que forma uma nova espécie, sem isolamento geográfico, tá? Então, essa figura, ela mostra bem, ó, a especiação, tá vendo? Simpátrica sem isolamento geográfico, alopátrica com isolamento geográfico, certo? Então, a especiação no final vai formar espécies diferentes. Tanto se for pensar, teve isolamento geográfico ou não, mas formou novas espécies e assim eles explicam a especiação, tá? E aí, quando chega no isolamento reprodutivo, existem mecanismos para não deixar os indivíduos reproduzir. Por quê? Porque eles não têm compatibilidade genética mais. Eles se modificaram tanto ao longo do tempo que eles não se reproduzem mais. Então, existem dois tipos de mecanismos reprodutivos, ó, pré-zigóticos e pós-zigóticos. Não lembro se a gente comentou isso, acho que não foi eu que dei essa parte para vocês. Mas veja só, pré-zigótica, o que é o zigoto? Fecundou óvulo e espermatozoide, forma a célula ovo ou zigoto. Se for pré-zigótico, nem chega a formar o zigoto, porque é um mecanismo que não vai deixar acontecer a fecundação. E se for pós-zigótico, fecunda, forma o zigoto, aí o zigoto começa a se desenvolver, às vezes até se desenvolve ou não vai para frente ou não é fértil. Lembra do caso da mula, da égua do jumento, que nasce a mula? O zigoto, então, é pós-zigótico, forma o zigoto, mas depois não dá certo no final. De qualquer forma, é isolamento reprodutivo. Então, pode ser antes, aí o zigoto não forma, ou depois. O zigoto forma, mas ele não é hábil a ter filhotes, ou ele morre antes disso, certo? Deixa eu ver se eu coloquei os exemplos. Aqui, ó, os mecanismos pré-zigóticos, então. Não tem fecundação. Por que não vai ter fecundação? Porque é incompatível. Os gametas não vão se encontrar. Ou porque os órgãos genitais não são de tamanhos adequados, os órgãos genitais não se encaixam. Pode não, anatômica, então aqui tem a ver, pode citar o exemplo aí, eu vou até pôr aqui, tá? O exemplo seria os órgãos. Os órgãos não são compatíveis, certo? Estacional por causa do tempo de fertilidade. Então, por exemplo, um fica fértil em abril, o outro fica fértil em setembro. A espécie 1 em abril, a espécie... Então, como é que vai
Então, não tem como, né? Porque são épocas diferentes, tá? Então, aqui a gente chama até de sazonal. Sazonal é a mesma coisa. Então, é períodos diferentes, certo? Períodos diferentes, mostrando que uma espécie não está fértil no mesmo que a outra, então não vai cruzar. Então, é mecanismo pré-zigótico. Comportamental, gente, quando a gente estuda ser vivo ave, por exemplo, tem a ave tal que tem a cor, aí a fêmea é atraída pela cor, pelo canto, ou às vezes o hormônio, o cheiro, todo o comportamento influencia. Então, a espécie 1 só atrai a fêmea da espécie 1. O macho da espécie 2 só atrai a fêmea da espécie 2. Então, comportamento, certo? Está relacionado com especificidade genética. Então, se o comportamento não é o mesmo, não vai atrair, tá? Aqui pode ser chamado de etológico. Então, tem a ver com o comportamento da espécie mesmo, que varia de espécie para espécie. E ambiental ou habitat. Não tem como, porque eles estão em ambientes diferentes. Então, eles não vão se encontrar, não vão se cruzar. Certo? Só para adiantar aqui, ó, você tem um caso aí de isolamento, apesar que até nasce o filhote, né? Mas eu vou falar lá no caso da égua e do jumento, tem o caso do tigre e da leoa, né? Que nasce o tiger. Ele é estéril, mas isso jamais aconteceria porque eles não estão no mesmo habitat. Eles não se encontram, eles têm comportamento diferente. Então, teoricamente, em cativeiro conseguiu o cruzamento, mas o filhote é estéril, tá vendo? Então, mesmo assim, não foi para frente, certo? Então, os mecanismos pré-zigóticos não deixam o zigoto se formar. Não vai ter fecundação, ou porque os órgãos não se encaixam, ou porque eles ficam férteis em períodos diferentes, porque o comportamento é diferente, porque o habitat onde essas espécies estão não é o mesmo, tá? Então, aqui seriam os mecanismos pré-zigóticos. Os pós-zigóticos, aqui ele está mostrando, né, os pré-zigóticos, né, que é o que eu falei aí, que não tem lugar, eles não estão no mesmo habitat. Só foi possível, então, no caso do cativeiro, né? Às vezes plantas também têm pó. Uma produz pólen em abril e a outra vai produzir em setembro, que é o que eu falei. Então, jamais aí ela não vai estar ativa mais. Aí essa aqui não tem como fecundar essa. Então, seria sazonal temporal, certo? O comportamento, aí eu pus o pavão aqui, porque ele só vai atrair a espécie dele, para acasalar com a espécie dele, porque é um comportamento típico dessa espécie, né? E o isolamento mecânico, que é bem comum. Ah, como é que esse cachorro aqui vai fecundar essa? Ou esse o macho vai fecundar? Então, o próprio tamanho, o órgão genital também, às vezes, não é compatível. E às vezes acontece, viu, gente, de um cachorro grande conseguir copular e a fêmea morre porque o cachorrinho que vai nascer é tão grande que ela não consegue, na hora do parto, eliminar esse filhote. Então, é isolamento mecânico, de qualquer forma, não nasceu. Tá? Aqui ainda se trata de espécies iguais, né? Isso é só um exemplo para entender o que seria um isolamento mecânico. Imagina se não for espécie diferente, além do tamanho, o próprio órgão genital, né? Às vezes o espermatozoide não sobrevive no trato reprodutor daquela fêmea que não é da espécie dele. Então tem tudo isso, tá? E os pós-zigóticos, então, tem fecundação, mas o híbrido ou é inviável e morre, ou ele é estéril, certo? E aqui está falando que pode até acontecer de alguns aqui se reproduzirem, mas a outra geração é fraca e não vai para frente também, vai barrar. De qualquer forma, vai barrar, tá? Então, aqui morreu, e aqui é o caso da égua do jumento que eu falei, o híbrido é estéril, certo? Então, a inviabilidade do híbrido, os zigotos não se desenvolvem, eles morrem, tá? E quando acontece dele se desenvolver, mas ele não é fértil, que é o caso da égua do jumento, que nasce o burro amor. Eles são estéreis, certo? E aí, no caso aqui, gente, está mostrando a especiação, ó. É bem comum essa figura, o ancestral comum, a partir dele surgem várias espécies. É claro que isso não é do dia para a noite, né? Precisa-se, talvez, de milhões de anos para o ancestral separar um grupo, aí vai modificando a genética, até que vai acontecendo a formação de novas espécies. Mas, bem, a grosso modo, é isso. Então, a especiação teve isolamento geográfico, foi modificando ao longo do tempo, isolamento redutivo foi formando espécies diferentes,
certo? Quando isso acontece, a gente chama, ó, de irradiação adaptativa, certo? Evolução por irradiação adaptativa. Imagina assim, ó, irradiação adaptativa. A partir de um, vai irradiar vários. Então, tem o ancestral comum, tá? Então, irradiação adaptativa ou divergência adaptativa, evolução divergente. Esse caso aqui, o ancestral comum. Agora, tem uma evolução, gente, que é chamada de evolução convergente ou convergência adaptativa, que aí não é porque tem o mesmo ancestral. Por exemplo, ó, aqui tem o golfinho, o ictiosauro, que é um fóssil, já não existe mais, né? Foi extinto, que é dos dinossauros. Aqui tem um peixe, aqui tem um pinguim. Perceba que todos têm a mesma característica. Tem nadadeiras, tem formato hidrodinâmico, né? Mas o golfinho é mamífero. Aqui é um réptil, aqui é um peixe, aqui é uma ave. Então, cada um teve um ancestral. Eles têm ancestral diferentes. A conexão tá instável, tá cortando aí? Estão me ouvindo? Tá bem? O meu tá cortando bastante. Mas faz tempo? Não, começou agora. E aí, normalizou? Dá para seguir ou espera um pouquinho? Não, já normalizou, pode seguir. Então, tá bom. Então, ó, nesse caso aqui da convergência adaptativa, um mamífero, um réptil, um peixe, uma ave, cada um teve um ancestral diferente. Então, não é irradiação adaptativa, chama convergência adaptativa. Por quê? Porque você teve vários ancestrais, mas direcionou a evolução para o mesmo lugar, para a mesma característica, porque todos vivem na água. Então, o ambiente é que foi selecionando e favorecendo as mesmas características nos indivíduos, certo? Então, ó, quando vocês veem física, eu gosto muito de dar esse exemplo para vocês analisarem e associarem. Vocês verem as lentes convergentes e divergentes, não é? A lente divergente, eu não vou falar de física não, né? Só para associar. A lente divergente é aquela lente que os feixes luminosos eles entram na lente e eles vão dar no mesmo ponto. Então, é mais ou menos isso, ó. Você tem um ancestral comum e a partir desse comum irradia vários outros. A convergente é o contrário. Na convergente, você tem o feixe de luz entrando e espalhando. E seria mais ou menos isso. Eles não são o mesmo ancestral, mas você tem vários indivíduos parecidos, porque eles vieram de um ponto que é o ambiente que é comum, por isso que eles se parecem. Tá? Então, irradiação adaptativa ou divergência adaptativa tem um ancestral comum. Convergência adaptativa ou evolução convergente, eles não têm um ancestral comum, eles só são parecidos porque eles vivem no mesmo habitat. Deu para diferenciar isso? Bom, o que mais? Então, aqui está mostrando exemplos de irradiação adaptativa ou ancestral, várias espécies, né? E aí associando, então, que deve ter tido isolamento geográfico, isolamento reprodutivo, para formar várias espécies, né? E quando a gente fala de irradiação adaptativa, ó, por exemplo, aqui é o ancestral, ó, todos são mamíferos. Do ancestral mamífero surgiram várias espécies. Então, se todos são mamíferos e eles têm características genéticas semelhantes, eu digo que eles têm órgãos homólogos. O que é um órgão homólogo? Ó, homo igual, tá? Pensa assim, homo igual. Então, obrigatoriamente, eles têm a mesma origem, porque eles vieram do mesmo ancestral. Então, o órgão homólogo, eles têm a mesma origem. Só que a função não necessariamente é a mesma. A função pode ser igual ou não. Por exemplo, aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Vou limpar aqui. Por exemplo, todos são mamíferos. Todos têm 4 membros locomotores. Só que a nadadeira da baleia, que é um mamífero, é homólogo à patinha da capivara. Homólogo por quê? Porque eles têm a mesma origem, mas não têm a mesma função. A nadadeira aqui é homóloga com a asa do morcego.
A patinha é homóloga com a asa do morcego, porque teve a mesma origem, já que eles vieram do mesmo ancestral, mas não tem a mesma função. Aí, se eu pegar a pata do cavalo da zebra, é homólogo, porque teve a mesma origem e tem a mesma função. Então, a origem sempre é a mesma, mas a função pode ou não ser a mesma, se for irradiação adaptativa, tá? Agora, aqui, ó, pôs o exemplo, ó, o braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia. Esses ossinhos que estão em azul, ó, é porque eles têm a mesma origem, ao rosa, mesma origem embrionária, só que a função é diferente. Aqui no caso, tá tudo função diferente, origem igual, função diferente, tá? Agora, na convergência adaptativa, que é quando eles têm semelhanças porque eles estão no mesmo habitat, tá vendo, ó? Então, aqui vai ter várias semelhanças, mas um é peixe, o outro é ave, o outro é mamífero, mas como eles vivem na água, esse ambiente aquático, eles vão ter formato hidrodinâmico, nadadeira. Então, aí eu vou chamar o órgão análogo. Ó, homo igual, mesma origem, função igual ou não. Análogo, o que significa? Que não tem a mesma origem, mas a função é igual. Então, por exemplo, a nadadeira, acho que vai estar cortando de novo. Vou esperar um pouquinho. Voltou aí? É que ele está me avisando que a conexão está fraca. Estão ouvindo? Sim? Posso continuar, então? Se começar a cortar, me avisa que eu paro, tá? Senão eu vou estar achando que tá normal. Ana, então, Ah, os análogos, a origem é diferente, a função é igual. isso. E aí, Tá. o homólogo, a origem é sempre igual. A função pode ou não ser igual. Tá? Então, aqui, por exemplo, o que é análogo? Você pegar lá a nadadeira da baleia e a nadadeira do peixe. É análogo. Por quê? Eles não tiveram a mesma origem. A baleia é um mamífero, o peixe é um peixe, né? Só que eles têm a mesma função que é nadar. Então, eles, por conta do ambiente, a própria seleção natural foi moldando de modo que eles se parecem, mas eles não tiveram a mesma origem. Então, a órgão análogo, tá? Então, se você quiser aí fazer um resuminho assim, ó, para não esquecer, então, se... Só um minuto que eu vou tirar, ele tá me mostrando o tempo aqui, ele me atrapalha. Então, aí você vai colocar um resuminho aí, ó, porque no slide também não tem. Se o órgão for homólogo, significa que ele tem a origem igual, certo? Mas a função pode ser igual ou diferente. Tanto faz, mas a origem tem que ser igual. Se for homólogo, origem igual, função igual ou diferente. Se o órgão for análogo, significa que a origem é diferente, certeza. Mas a função, obrigatoriamente, é igual, certo? E nesse caso aqui, vamos associar, se o órgão é homólogo, é porque houve irradiação adaptativa. Evolução por irradiação adaptativa, o mesmo ancestral, tá? Pode pôr aí entre parênteses, ó, o mesmo ancestral. Tá? Agora, se for análogo, não foi radiação adaptativa. Aí foi, então, evolução convergente. Evolução convergente ou convergência adaptativa. Nesse caso, aí não é o mesmo ancestral. Ancestral diferente. Tá? Só para fazer um resuminho aí, para vocês se localizarem, certo? Então, toda vez que o órgão for homólogo, a origem tem que ser igual porque eles têm o mesmo ancestral, a irradiação adaptativa. Se o órgão for análogo, eles não têm a mesma origem, porque eles não vieram de um mesmo ancestral, certo? Então, aí a evolução é convergente.
Bom, depois vai ficar a gravação. Então, aqui, ó, a asa da ave e a asa da borboleta é homólogo ou análogo? Ó, ave e inseto. O que vocês acham? Alguém arrisca? Ninguém. Pode errar, gente. Ó, esse aqui é um verde, Tem origem diferente, mas tem a mesma função? então é análogo. Isso. Origem diferente, porque um é ave e o outro é inseto, artrópode, invertebrado, nada a ver. Então, esse teve um ancestral e esse teve outro. A função é igual, mas a origem é diferente. Então, órgãos análogos. A asa da ave e a asa da borboleta são órgãos análogos, tá certo? Então, evolução convergente. Só por causa da necessidade da seleção natural é que eles têm semelhança, não têm o mesmo ancestral, certo? Então, isso daí tem que associar. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para mostrar aqui para vocês. Tem um outro slide, que tem ainda uns minutinhos. Deixa eu só achar ele aqui rapidinho, tá? Ó, achei aqui o slide. Eu não sei se quando eu dei aula de Darwin e Lamarck eu cheguei a mostrar, ó, mas aqui, ó. Aqui é o que a gente acabou de falar, é um outro exemplo, ó. Então, você tem a anagênese e a cladogênese, tá? Então, o que vai diferenciar? Uma não tem isolamento geográfico, a outra tem. Então, isso aqui são termos que são necessários, tá? E aqui tá mostrando que se tiver isolamento geográfico, então sempre é uma barreira, uma montanha, um vale, uma depressão, que separa a população em duas. Aí as mutações, fluxo gênico, seleção natural vai ser tudo diferente e ao longo do tempo elas vão se diferenciando até se tornar duas espécies, certo? Então aí vai ter isolamento reprodutivo, tá? Aqui também, ó, tem os mecanismos, igual eu mostrei no outro slide, né? Que podem ser pré-zigóticos ou pós-zigóticos, certo? E aqui, para terminar, existem as evidências da evolução. Como que eu sei, então, que as espécies evoluem? Quais são as evidências que também está nessa aula? Os fósseis, certo? Então, os fósseis, gente, é uma prova de que as espécies mudam com o tempo. Às vezes eles acham peças inteiras, esqueleto inteiro, eles conseguem montar e não existe mais. Então, os dinossauros é prova disso. A gente tem os fósseis que provam que as espécies mudam com o tempo. Sem ser o fóssil, o que mais que vem mostrar que as espécies evoluem? A embriologia comparada. Tipo agora que a gente falou, né, da irradiação adaptativa, aqui, ó, todos vêm de um mesmo ancestral. O peixe, a ave, o mamífero, o porquinho e o homem. Todos são vertebrados. Então, a evolução, o embrião, quando você vê o embrião nos primeiros estágios de desenvolvimento, são quase iguais, porque eles têm um ancestral comum, tá? Então, essa ideia de ancestralidade, ela é muito observada na embriologia, no desenvolvimento embrionário. Outra prova da evolução, órgãos vestigiais. O nosso apêndice que inflama e tem que correr a operar, o apêndice vermiforme, ele aparece do lado direito, na parte baixa do intestino grosso. Ele é presente nos nossos ancestrais. E nesses ancestrais, eles tinham bactérias que digeriam celulose. Hoje a gente não tem mais essas bactérias, a gente nem digere celulose, mas tudo indica que a genética foi passando de um para um e a gente mantém essa característica do ancestral, só que ela não tem função mais. Então é um órgão que existe, mas perdeu a função. Isso também vem mostrar evolução, vai modificando com o tempo. Ah, será que um dia o apêndice vai desaparecer? Só se mudar a genética. O dente do siso tem gente que já não tem, né? Não nasce. Por quê? Porque tem alguma alteração no DNA. Tá? Então, pode ser que também seja um órgão vestigial. A anatomia comparada, que eu acabei de falar,
Se o órgão é homólogo, é porque vem do mesmo ancestral. Se é análogo, não. Isso também vem mostrar evolução, parentesco, ancestralidade, certo? E aqui, ó, a irradiação adaptativa, então. Se o órgão é homólogo, é porque teve o mesmo ancestral, eles têm muitas características semelhantes, né? Então, aí houve irradiação adaptativa porque veio de um mesmo ancestral. E se o órgão é análogo, não. Eles não têm o mesmo ancestral, portanto, a origem é diferente, mas a função é igual, por causa do ambiente, certo? E então, aí a gente tem a convergência adaptativa. E hoje eles fazem análise até de bioquímica, de DNA, de proteína, de aminoácidos. E isso vem provar para a gente a semelhança. Quanto mais semelhança a molécula, mais certeza de que veio de um mesmo ancestral, mais certeza de parentesco evolutivo. Então, ó, olhando os aminoácidos do homem e do chimpanzé, não temos nenhuma diferença em termos de aminoácidos. Por quê? Tudo indica evolutivamente que a gente veio de um mesmo ancestral. O homem e o gorila já tem diferença. Ó. Aí, conforme você vai analisando, quanto mais diferente a molécula, mais diferente a história evolutiva. Significa que não tem nenhum parentesco. Tá? Então, nessa aula, gente, tem também no finalzinho dela as evidências da evolução. Certo? Então, a gente termina aqui a aula 9 da apostila 5. Tudo bem? Alguma pergunta? Tranquilo? Às vezes, a hora que vocês forem fazer os exercícios, vão aparecendo as dúvidas, tá? Então, agora, vocês façam os exercícios e vamos manter o mesmo ritmo. Igual a Bia fez agora, né? Manda a foto, que facilita bastante para mim. E aí, se eu não puder responder na hora, mas eu vou respondendo, tá bom? Se não tiver dúvida, então a gente encerra aqui. Tranquilo? Tranquilo, Ana. Então tá bom, gente. Então, ó, bom final de semana para vocês, tá bom? E a gente se encontra na sexta. Qualquer problema durante a semana, vai mandando aí, tá? Tá bom. Tchau, bom final de Tchau, semana. Ana. Tchau para vocês. Tchau, Ana.